Olá a todos! Sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Esporte Simple, um podcast do Fisiortopedia em parceria com o grupo de pesquisa Simple. Meu nome é Luiz Espanhol e eu serei o host deste canal. Este podcast tem como objetivo promover, disseminar e estimular o consumo e produção de conhecimento científico e a prática baseada em evidências sobre o tema atividade física e saúde, numa perspectiva de saúde pública. Então se prepara, talvez até fazendo uma atividade física enquanto ouve esse episódio, estratégia que eu uso, adoro e recomendo. Mas se não der, não tem problema não. O mais importante agora é manter a sua mente ativa e vir conosco nessa jornada. Aproveitem! Fala pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos para mais um episódio do nosso quadro Sport Simple, podcast aqui do Fisiortopedia. E hoje a gente está começando com a parte 2 do episódio com o Leonardo Posa. Pessoal, para quem perdeu a parte 1, está imperdível. Se você está começando a ouvir agora essa parte 2, eu sugiro fortemente que você pause essa parte 2, vá para a parte 1, ouça a parte 1 e depois venha para a parte 2. Lá na parte 1, nós conversamos sobre o link existente entre a nutrição e a atividade física num contexto de saúde pública. Conversamos bastante sobre epidemiologia, né? O Léo mostrou aqui para a gente um aparato histórico da epidemiologia e puxando, né, esse gancho para a área da nutrição. E conversamos também sobre as tendências nutricionais no Brasil e comparamos essas tendências com as tendências mundiais. Então, foi um papo imperdível. Então, eu realmente sugiro que você, apesar das partes serem independentes, tá? Mas eu sugiro que você ouça a parte 1 e aí depois continue aqui ouvindo a parte 2, tá bom? Hoje, aqui na parte 2, então a gente vai continuar com o nosso objetivo, que é discutir a relação da nutrição e atividade física no contexto de saúde pública e epidemiologia, mas aqui na parte 2 a gente vai puxar um pouquinho mais para assuntos da atualidade, alguns assuntos aí ainda polêmicos, né? Pelo menos eu que, bom, sou fisioterapeuta, não estou tão dentro da área de nutrição, para mim me parecem ser assuntos polêmicos. Vamos ver se o Leonardo concorda aqui com a gente, né? E aí, então, sem delongas, Léo, eu queria só pedir, talvez, para você fazer um resumo da sua apresentação. Não precisa fazer uma apresentação longa, né? Então, o pessoal vai ouvir a parte 1 provavelmente, mas só para aqueles que decidirem não ir para a parte 1 e só ouvir a parte 2, só para eles entenderem quem é o Léo. Não precisa contar tudo de novo, só falar um pouquinho sobre quem você é, e aí eu já lanço a primeira pergunta logo após a sua fala. Pode ser? Perfeito. Primeiro, boa noite a todos, né? Prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Então, só me apresentando brevemente, eu sou Leonardo Posa, sou professor do curso de nutrição da Universidade Federal do Pampa, nutricionista por formação, né? E epidemiologista, fiz meu doutorado em epidemiologia no programa de pós-graduação em epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas. Fantástico. E, bom, eu tenho uma admiração enorme pelo Léo, né? Porque nós fizemos um curso juntos no passado e esse curso, lógico, ele gerava algumas discussões, era um curso focado para pesquisadores, então gerava várias discussões e fiquei sempre ligado ali nos grupos de estudo que o Léo estava, as ideias eu achava sempre muito interessante que ele colocava e tenho a felicidade de hoje dividir, né? A gente compartilha, participa junto de um grupo de ciência da implementação e, bom, é sempre um grande prazer ouvir ele, né? E aí, apesar de ser uma pessoa super ponderada, eu vou fazer algumas provocações, talvez agora nessa parte 2 aqui para o Léo, e vamos ver como que vai ser isso daí. Léo, agora eu queria entrar nos assuntos um pouco mais da atualidade. E a primeira coisa que eu queria te perguntar é qual que é a sua opinião geral, como você vê de maneira geral, essas dietas da moda? O que eu quero dizer com dietas da moda, né? Todo mundo deve ter se deparado em algum momento com não é diretriz, né, mas é algum método que fala assim, olha, esse daqui é o método X. No método X, você deve comer isso e você não deve comer aquilo. E se você fizer isso, em um período de tempo tal, você vai ser mais forte, você vai ter mais performance de atividade física, você vai ser mais saudável, quase vendendo a ideia de que você, na verdade, vai virar um super-homem, né?
E aí, talvez algumas dessas dietas tenham fundamento, talvez outras não, né? E por que eu estou falando que talvez, né? Por probabilidade, algumas tenham e algumas não? Porque são muitas. E muitas delas são contraditórias, né? Algumas falam assim, ó, você deve fazer isso, a outra fala exatamente o contrário, não, você deve fazer aquilo. Mas as duas vendem o peixe de que no final nós vamos ser um super-homem se fizer elas, né? E para quem não é nutricionista como eu, né? E eu ainda sou da área da saúde, quer dizer que eu ainda tenho talvez um conhecimento maior, né? Dessa área das pessoas que não são da área da saúde, que às vezes se encontram perdidas talvez nesse meio. Nem é incomum, né, Léo, a gente encontrar pessoas que entram em uma dieta, fazem por um tempo, aí desistem. Aí entram em outra, que às vezes é o contrário daquela primeira. E aí ficam um tempo e aí desistem, e por aí vai. E as dietas parece que não param de serem sugeridas, né? Então, para X vem a Y, aí depois a Y cai da moda, vem a Z, e por aí vai. Então, eu queria aqui abrir a nossa discussão de hoje, perguntando para você qual é a sua opinião desse panorama atual com essas dietas da moda. É um ponto importantíssimo que tu tocaste. Primeiro que as dietas, né, diferentes tipos de dieta, elas surgem da necessidade que o indivíduo tem de resultado rápido, tá? No fundo, qualquer pessoa que busca uma dieta da moda, uma dieta muito extremista, ela está buscando o resultado rápido. O problema todo é que o estado nutricional do indivíduo ele é fruto, né, de um modo de vida que vem a longo prazo. E para te transformar isso, não é da noite para o dia. Eu imagino que o sonho da maioria das pessoas fosse que houvesse uma pílula que a pessoa tomasse, né? Entrei para a academia, ela tomava uma pílula em uma semana, em um dia, já estava lá definida, forte. Ou no caso de quem quer emagrecer, tomava a pílula, puf, emagrecia. Só que não existe, infelizmente, não existe essa pílula. E as dietas que oferecem emagrecimento rápido, geralmente são dietas de emagrecimento, tá? As dietas da moda geralmente buscam emagrecimento. Essas dietas que oferecem emagrecimento rápido, elas vêm às custas de muito sacrifício, tá? De muito sacrifício. E aí, por isso, acontece isso que tu trouxeste, né? Aí o indivíduo, o fulano, começa uma dieta, dá um tempinho e para. Aí ele começa outra, dá um tempinho e para. Ele não adere a planos alimentares, porque quando esse plano alimentar exige muito sacrifício dele, ele não vai aderir. É difícil a aderência. Por quê? Porque a alimentação também é prazer. Eu vou falar disso daqui a pouco, tá? Mas o que acontece, tá? E eu gosto de conversar às claras, porque às vezes na nutrição eu vejo que há uma certa resistência também às dietas restritivas. E tem dieta restritiva que funciona, Luiz. Tem dieta restritiva que funciona, tá? Até tem uma meta-análise que quem liderou foi uma colega de Porto Alegre, professora da URGS, tá? E que eles mostraram que, de fato, o que faz o indivíduo perder peso é restrição calórica. Só que essa restrição calórica precisa ter um certo acompanhamento. Tá? Então, por exemplo, se tu vai no nutricionista e o nutricionista te faz uma certa restrição calórica com um acompanhamento, tu vai ter um resultado positivo, e tem muita gente que tem. Tá? O problema todo é aquela restrição extrema. Tá? Então, eu vou me lembrar de uma dieta que fez muito sucesso há um tempo atrás, que era a tal da dieta do Dr. Atkins. Tá? Essa dieta, ela meio que fez bastante sucesso quando eu estava começando a faculdade, ali se falava bastante nela. Hoje já não se fala tanto. Tá? A dieta do Dr. Atkins, tá? Imagino que era um doutor americano, era basicamente excluir carboidrato. Ela era zero carboidrato. Tá? E, cara, quando tu exclui carboidrato da tua dieta, se tu fizer isso aí, Luiz, quem está ouvindo fizer, tia, tu vai ver resultado. Tu vai emagrecer. Só que o custo disso é muito alto, porque o açúcar ele é essencial para o corpo. Qualquer nutriente, mesmo gordura, mesmo proteína, qualquer nutriente é essencial para o organismo. E quando tu corta a zero, tem consequências. Então, a dieta essa do tal do Dr. Atkins, que eu estou usando como exemplo, ela até tinha um resultado interessante de emagrecimento. As pessoas emagreciam, né? Mas o efeito colateral que vinha depois era muito grande. Então, por exemplo, havia relatos na época de gente com mau humor, com depressão, por conta dessa dieta.
Então, o prejuízo que isso traz, até pode haver, por um período curto, um certo emagrecimento e a pessoa até pode ficar feliz, mas a longo prazo isso traz mais prejuízo para a saúde do que propriamente benefícios. Tá? O que na nutrição? Então, assim, ó, se tu me fala em dieta da moda, eu, como nutricionista, né, não recomendo, né, não gosto, inclusive. Né, na nutrição, a gente não recomenda dietas da moda. O que a gente recomenda e aí é um papo que às vezes as pessoas não gostam muito, né? É mudança de hábito alimentar. Tu precisa mudar o teu hábito para que ele dure a vida, tá? Para que ele dure a vida, entende? Porque o que acontece? Se quem é que vai conseguir? Quem é que vai conseguir? Falando sério, vamos pensar nessa dieta do Dr. Atkins. Quem é que vai conseguir viver a vida inteira sem comer carboidrato? Isso não dá, não dá, tá? Impossível. Se tem uma mudança de hábito, tu consegue manter este modo alimentar novo pela vida, um modo saudável, né, que busque manter o teu peso dentro de parâmetros ideais, né? Claro, pode ser que tenha gente que queira, que precise por recomendação médica, ou que queira mesmo por vontade perder peso, que num primeiro momento o profissional da nutrição vai fazer uma certa restrição. Olha, nessa semana aqui, e aí eu lembro até um exemplo que eu tive dentro de casa da minha mulher, que antes de engravidar fez ali uma dieta, teve um acompanhamento com uma nutricionista, tá? E ela fazia, olha, nessa semana nós vamos diminuir um pouco o carboidrato, para acelerar um pouco o processo de perda de peso. Mas não era cortar a zero, era reduzir um pouco e melhorar um pouco a qualidade dos carboidratos da dieta. Tá? Então tinha um acompanhamento, aí na segunda semana mudava um pouco, adequava ao que ela gostava. Tá? E aí, então, assim, ó, tendo acompanhamento, fazer uma certa restrição com responsabilidade vai te trazer resultados positivos. Mas o mais importante é a mudança de hábito a longo prazo. Não adianta eu ter uma alimentação totalmente desregrada, tá? E aí eu vou querer perder peso daqui a pouco. Faço uma dieta extremamente restritiva, mas não mudo o meu hábito alimentar. Porque se eu não mudo o hábito alimentar, para onde eu vou voltar depois que eu terminar essa dieta extremamente restritiva? Para o jeito que eu me alimentava antes, que foi justamente o jeito que fez eu ganhar peso. Tá? Então, por isso que a gente trabalha bastante na nutrição com mudança de modo de se alimentar. E isso é perfeitamente possível. Tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Total. E aí tem tudo a ver com atividade física também, porque atividade física também tem a ver com comportamento, né? Olha que interessante. Tanto a gente conversou na parte 1, vamos ver se eu aprendi, hein, Léo? Olha lá. A gente conversou na parte 1 que a questão da relação existente entre a parte da nutrição e da atividade física, né? É porque o nosso corpo ele funciona com um tal de um balanço energético, né? Enquanto a alimentação ela vem na ideia de te colocar energia, a atividade física vem com a ideia de gastar energia e esse balanço é o que determina, de certa forma ou em certa escala, a saúde do indivíduo, né? O equilíbrio, né, entre esses dois. Muito bacana. Agora, eu queria na sua fala, eu achei interessante algumas coisas colocadas e uma delas me chamou a atenção e eu queria te perguntar também, que é o seguinte, você falou assim, mas não é então, no caso do exemplo que você deu da sua esposa, né? Mas não é então cortar e tirar totalmente carboidrato, é na verdade restringir um pouco e também melhorar a qualidade desse carboidrato, né? E aí a gente estava conversando que então para alimentos que dão energia, a gente tem basicamente, a gente chama isso de macronutriente, né, Léo? Me corrija se estou enganado. A gente chama isso de macronutriente, a gente tem basicamente três, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras, né? Que são as categorias que vão gerar depois as moléculas dentro do nosso corpo, né? Específicas que vão causar, que vão entrar no metabolismo energético. Então quer dizer, pelo que eu entendi da tua fala, e aí você me corrija se eu estiver errado, então quer dizer que apesar da gente ter só 3 tipos de macronutriente, a qualidade deles muda, dependendo do alimento que eu escolho. Então, talvez vai ter um carboidrato que é melhor, outro que é pior. Os dois são carboidratos, mas a qualidade deles é diferente. Da proteína, a mesma coisa, da gordura, a mesma coisa. Então, o que mais ou menos determina, não precisa bater o martelo, assim, mas só alguns exemplos para a gente poder entender aonde que a gente consegue buscar esses macronutrientes com uma melhor qualidade e onde estão esses mesmos macronutrientes, mas com uma qualidade duvidosa ou ruim. Perfeito o teu ponto. Perfeito. Macronutrientes são esses três, mas o que muda mesmo vai ser a qualidade deles, tá?
por exemplo, voltar ao exemplo dos carboidratos, que era o que eu estava falando, tá? A gente consome muito carboidrato refinado, tá? Açúcar refinado, né? Farinha de trigo branca, pão branco, é o que a gente chama na nutrição de carboidrato refinado. Esses a gente considera de pior qualidade, porque eles, além de aumentar o risco, né, além de serem relativamente calóricos, né, em termos de caloria, na verdade, carboidrato é carboidrato e vai ter lá 4 quilocalorias por grama, então não muda. Mas a qualidade, por exemplo, assim, o índice glicêmico de um pão branco, ele é muito maior do que o índice glicêmico de um pão integral, por exemplo, né? Tentando traduzir de uma forma bem simples, né? Índice glicêmico é a capacidade que esse alimento tem de aumentar a glicose sanguínea, né? Então, o que a gente sempre recomenda, por exemplo, nos casos do carboidrato, é preferir os carboidratos complexos, né? Não sacarose, mas amido. E se for escolher amido, ou se for escolher os integrais, né? Então começa por aí, tá? E um problema que nós temos na dieta brasileira, tá? E aqui no sul isso é muito forte por conta da influência da colonização italiana e alemã, é a questão de a gente comer muito carboidrato refinado. Uma dieta muito rica em carboidrato a gente tem. Então eu sou de fato um defensor de que a gente deve não cortar carboidrato, mas diminuir um pouco o carboidrato da dieta, porque isso ajuda as pessoas a ganhar peso, tá? Com relação às gorduras, também tem diferença, né? A gente sabe que os ácidos graxos saturados, que são basicamente gordura de origem animal, são um pouco mais prejudiciais, embora, no caso das gorduras, a gente ainda tem aquelas gorduras hidrogenadas, né? Que são pior ainda. Então, por exemplo, há um tempo atrás se dizia que não deveria se comer manteiga, por exemplo, porque manteiga é gordura saturada, é de origem animal. Hoje a gente sabe que manteiga é muito melhor que margarina, né? Porque tem menos conservante, não é gordura hidrogenada. Tudo bem, é uma gordura saturada, a gente tem que comer com moderação, mas é melhor do que margarina, né? Mas óbvio que entre as gorduras, as mono e poliinsaturadas, que são gorduras de origem vegetal, são muito melhores para a saúde do que as gorduras de origem animal, por exemplo, tá? Então, a questão são escolhas. Tu deve fazer escolhas alimentares saudáveis, tá? Que te permitam ter uma alimentação saudável, adequada. Mas o mais importante, Luiz, e aí tu bate num ponto, né, daquilo que é menor, pior qualidade, né? O que a gente tem trabalhado bastante na nutrição é não demonizar alimentos, tá? Não demonize alimentos. Por quê? Isso eu digo na sala de aula e digo aqui para vocês. A alimentação saudável ela precisa ser saudável não só para o corpo, não só para a saúde física, mas para a saúde mental. E aí, meu amigo, eu vou dizer para vocês que, eventualmente, tu fazer um churrasco, tomar uma cerveja com os amigos, eventualmente, tu sair com a tua família para comer uma pizza, eventualmente, isso pode até não fazer tão bem para o teu físico, mas vai fazer bem para a tua mente. E se tu corta isso, se tu te priva disso, e aí a chance de tu aderir a uma alimentação saudável é muito menor. Então, a gente deve fazer escolhas alimentares saudáveis, mas não se privar daquilo que nos faz bem. Porque a alimentação está ligada ao ser humano como celebração desde que o ser humano é ser humano. A imagem talvez uma das imagens mais famosas que se tem, pelo menos para o Ocidente, é a Santa Ceia. O que foi a Santa Ceia? Uma celebração lá de Cristo com os apóstolos, e o que eles estavam fazendo? Eles estavam comendo, né? Então, comer também é um ato de celebração para o ser humano. Então, cuidado para não demonizar alimentos, porque aquela pizza que tu come de vez em quando, ela pode até não ser boa para a tua saúde física, mas ela vai ser boa para a tua saúde mental, para te aproximar dos teus amigos, para te aproximar da tua família. Só que essa pizza com os amigos, esse churrasco com a família, isso tem que ser
exceção e não a regra. O problema é quando a gente transforma isso na regra e não na exceção. Show de bola. Cara, eu tenho 3 coisas rápidas aqui agora para fazer um bate-bola contigo antes da gente ir para o próximo ponto, que é o seguinte. Eu poderia, nessa discussão, eu fiquei pensando aqui em alguns exemplos, eu poderia, de certa forma, eu vou tentar generalizar alguma coisa. Sempre a generalização ela é um pouco complicada, porque não é para tudo que vai generalizar. Mas assim, pro leigo, pro cara que não manja de nutrição, entendeu? Se ele está lá no mercado para fazer a compra, ele quer se alimentar bem. Se eu buscar alimentos menos processados, eu vou aumentar a minha probabilidade de ter alimentos com maior qualidade? Sim ou não, Léo? Sim, totalmente. Fantástico. Então, esse é um jeito de generalizar que fica mais fácil da galera entender algumas coisas, né? Uma outra coisa que eu queria te colocar é o seguinte: eu ouvi num podcast algum tempo, o pessoal aqui, eu sou conhecido por ser ouvidor de podcast, tá? Porque eu gosto de correr ouvindo o podcast. Eu estava ouvindo uma vez um outro nutricionista falar, se eu não me engano, ele era nutricionista, e ele colocou uma coisa interessante, que é a diferença entre comida e alimento. Segundo ele, né, eu não fui atrás da fonte, tá? Eu estou trazendo o que ele disse aqui, então vamos ver agora qual que é a tua opinião sobre isso. Depois, se for o caso, a gente vai atrás da fonte para trazer aqui para o ouvinte. Mas a questão é o seguinte: segundo ele, ele falou que assim, alimento é quando eu estou pensando no nutriente que está entrando no meu corpo. Eu estou pensando em é, é, realmente ter os nutrientes que eu preciso, né, que eu quero e tal. Agora, a comida, ela tem um outro aspecto, ela tem um aspecto mais sociocultural. Então, ela tem a ver mais com, por exemplo, bom, naquele país, então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem a cultura do arroz-feijão, né? Isso é importante, assim, por exemplo, tem pessoas da minha família que se não comerem arroz-feijão na hora do almoço, elas não almoçaram, não importa o que elas comerem, o arroz-feijão tem que estar presente. Quando, por exemplo, na Holanda, quando eu morei na Holanda, quase não tinha arroz-feijão na alimentação. A alimentação era baseada em outras coisas, né? Tinha muito mais vegetais e tal. Mas arroz-feijão em si, não que não existia no mercado, existia no mercado, mas não era aquela coisa do dia a dia, do almoço, por exemplo, holandês, né? E aí eu queria ouvir tua opinião sobre isso, porque você falou que tem a parte importante da alimentação, da refeição, que é a parte de socialização, né? Que talvez ela vai fazer mais, se feita esporadicamente, com moderação, talvez ela vai fazer mais bem para o corpo como um todo do que tirar isso totalmente, né, da rotina, que talvez o corpo ficaria, tudo bem, para o corpo vai ser bom, mas se não está bom para a mente, dá um desequilíbrio no nosso inteiro, né, do nosso corpo, do nosso ser, que com certeza vai fazer a saúde dar uma piorada também. Então, veja, saúde ela tem que ter um equilíbrio entre várias coisas. A gente falou sobre equilíbrio entre consumo energético e gasto energético, quando a gente falou de, por exemplo, nutrição e atividade física, mas agora a gente está falando do equilíbrio entre mente e corpo, né? Tem que ter esse equilíbrio, né? E aí, cara, faz sentido isso que eu estou falando? Isso tem fundamento dentro da nutrição ou essas definições não são exatamente assim como eu coloquei? Não, faz certo sentido, assim, essa definição desse profissional aí que tu trouxe, ela não é tão difundida, assim, a gente não faz tanto essa diferenciação entre comida e alimento, né, mas essa perspectiva que ele traz é muito interessante, né, e aí vem um grande pecado da própria área de nutrição, tá, que a gente está corrigindo a rota agora, e o próprio Guia Alimentar para a População Brasileira está fazendo essa correção de rota, é que por muito tempo se preocupou. Então, eu vou usar a definição desse colega de profissão aí, né? Por muito tempo a gente se preocupou só com o alimento. Por muito tempo na nutrição, a gente achava que a alimentação saudável era a contagem de nutrientes. Eu tenho que comer tantas calorias no dia, eu tenho que comer tantas porções de fruta. Então, se tu pega o Guia Alimentar para a População Brasileira, só para quem está ouvindo ficar por dentro. O Guia Alimentar para a População Brasileira é um documento do Ministério da Saúde onde ele dá recomendações de alimentação saudável para a população em geral. Tá? Tu pega o Guia Alimentar de 2006, por exemplo, que é o primeiro guia, né? A recomendação era muito quantitativa. Então, tem que comer tantas calorias, tem que comer de 5 a 6 porções, eu não me lembro bem agora o certo, tá? Mas de 5 a 6 porções de fruta, tem que fazer de 5 a 6 refeições no dia, tem que tomar 8 copos d'água por dia. Então, eram questões trabalhadas com números mágicos, né? Números mágicos. E aí eu sempre uso o exemplo, né?
Então, vamos pegar aqui na região aqui da fronteira gaúcha, é uma região que tem muito caminhoneiro por conta, é uma região forte em termos de agricultura, tá? Tem muito caminhoneiro. E aí eu sempre dou o exemplo dos alunos. Então aquele caminhoneiro que viaja o dia inteiro na estrada, não consegue fazer 6 refeições por dia, ele tem que trabalhar, cara, ele tem que viajar, senão ele não chega lá para entregar a encomenda, para entregar a carga. Ele faz 3. Esse cara nunca vai ter uma alimentação saudável, então ele é proibido, porque só porque ele não chega nesse número mágico. Então, por muito tempo, nós na nutrição pecamos nessas questões de número mágico, de dar bola só para o alimento e esquecer a comida, como usando a reflexão a definição deste colega, tá? Hoje a gente trabalha os 2 aspectos. Óbvio que as questões de nutrientes, a quantidade calórica que tu come é importante para te manter um peso saudável, até porque, como a gente falou no podcast passado, o estado nutricional ele é dependente desse balanço energético entre o que tu come e o que tu gasta, né? Mas a gente também aborda essa questão de comer como um aspecto cultural, né? Aspectos que mudam, que variam, né? Tu falou lá na Holanda, eu me lembro que na Irlanda, no Reino Unido, lá era a batata deles era como arroz com feijão para nós. Então, o alimento em si, a comida, tem um aspecto sociocultural extremamente importante para o ser humano. E a gente não pode apagar isso. A gente não pode querer apagar isso. Querer apagar o arroz com feijão do brasileiro, a batata do irlandês, né? Enfim, sei lá, daqui a pouco o peixe para o japonês, né, pensando assim, porque os alimentos, além de nos trazerem nutrientes, eles nos trazem outros aspectos importantes para a saúde, né? Então, quando a gente vai numa casa, né, na casa da avó, sei lá, e come aquele feijão de vó e lembra da infância, né? Isso tudo tem um aspecto importante para a nossa saúde mental, né? Que a gente não pode ignorar. Tá? Então, acho que isso... E aí, só para encerrar, a nutrição vem corrigindo a rota. Então, vamos pensar no quantitativo, mas o quantitativo não pode ser o mais importante. Muito legal isso. E aí eu venho com a terceira coisa. Eu falei que eram 3 coisas, né? Então, foi as 2 primeiras que... A primeira eu te falei, eu te indaguei sobre a coisa do processado. Depois eu te indaguei, agora aqui, né? Indaguei sobre a questão... Do comida e alimento. do comida e alimento, beleza? E aí, ó, o terceiro é o seguinte, que eu fiquei pensando naquela tua fala anterior, só para a gente fechar esse ponto e ir para o próximo. E jejum, cara? Assim, a gente sabe que culturalmente, né? Existem algumas culturas que fazem jejum, né? E é lógico que você não vai mudar a cultura. Eu não tô querendo te perguntar isso aqui com a ingenuidade de achar que mudar a cultura, não é isso. Mas indo agora para o ponto de vista de saúde, e até talvez o equilíbrio de saúde mental com o físico, ok. Mas a nutrição, ela tem alguma posição, algum estudo, ou ela tem algum interesse em entender o que acontece com o corpo, ou por que as pessoas fazem jejum? O que você acha sobre isso, cara? Aí, assim, aí é uma área que eu não tenho tanto conhecimento, tá? Mas o que a nutrição, quem estuda isso tem visto é que dietas de jejum, vamos começar do jejum das dietas da moda, tá? Dietas de jejum, né? Por exemplo, jejum intermitente e tal, elas não parecem não ter tanto efeito assim, parece. Os efeitos, o problema todo é que é difícil achar associação, e as associações que são encontradas, ou a magnitude é muito pequena, né? Ou o estudo que acha é mal desenhado, né? Ou é um estudo em cada 10 que acha efeito. Então, os resultados são, eu não vou dizer que não tem efeito, mas eu vou preferir chamar assim, os resultados são controversos, tá? Então, vou fazer jejum para emagrecer. Pode ser que dê certo para ti, pode ser que não dê, tá? Agora, o jejum, por exemplo, espiritual, tipo o Ramadã, acho que agora é tempo de Ramadã, né? Cara, aí o profissional da nutrição tem que se adaptar, porque isso faz parte da cultura do cara, né? Então, por exemplo, assim, ó, eu me lembro quando eu estava em Cambridge, eu tinha um colega paquistanês que ele teve uma época que ele fez o Ramadã, e eu achava curioso aquilo, porra, como é que o cara consegue ficar o dia inteiro, né, enquanto tem sol, comendo só um pãozinho achatado e água, né?
Isso, do ponto de vista nutricional, pode ser que tenha um impacto, pode ser que ele tenha uma diminuição de nutrientes, pode ser que ele perca peso, né? E daqui a pouco pode ser o que aconteça o seguinte, dele estar num limite ali de ferro no organismo e aí passar a ter uma anemia ferropriva, pode ser que sim. Só que talvez tu querer convencer o sujeito a não fazer seja pior para ele, do ponto de vista de saúde mental, por exemplo, porque o Ramadã tem uma importância espiritual tão grande para ele, para aquele indivíduo, ou não só o Ramadã, pode pegar qualquer outra religião, né? Aquilo tem uma importância tão grande para o indivíduo que ele acaba tirando de letra as consequências físicas que o jejum traz para o organismo. Tá? Não é que o jejum espiritual não traz consequência para o organismo. Não, pode trazer, tá? Mas talvez aquilo faça tão bem para ele, seja uma coisa tão importante, que ele acaba enfrentando bem esse prejuízo físico que o jejum traz. Tá? Claro, assim, ó, Luiz, só para encerrar esse ponto, fome é fisiológica. Fome é fisiológica, né? Então a gente deve comer quando tem fome, né? Não adianta querer fazer jejum. A gente deve seguir o que o organismo está pedindo, né? Porque é uma questão fisiológica. Eu adorei essa frase, assim, do tipo, cara, o nosso sinal é fome, então coma quando tem fome. Se não tá com fome, talvez o teu corpo não tá pedindo, né? Fantástico. E, cara, vamos mudar agora de assunto um pouquinho, que agora eu queria tocar o seguinte assunto. A gente está falando de nutrição e atividade física. E a gente falou sobre um ponto polêmico da nutrição. Agora, eu vou pedir sua opinião, né, sobre um ponto polêmico da parte da atividade física, que é o seguinte. Eu dou aula de fisiologia do exercício na universidade, e muitos dos alunos vêm com essas perguntas para mim de vez em quando. Então, a questão da suplementação, né? Então, a suplementação, e quando eu falo suplementação, estou falando daquelas meio artificiais mesmo, né? Que o cara compra aqueles gel, chupa os gel e tal. Eu sou da crença, e é uma crença baseada em evidência, porque, de certa forma, os estudos de suplementação parecem não mostrarem o efeito que, na prática, com as pessoas que vendem, pontuam, né? Esse é um ponto. Também tem o ponto de que os estudos, pelo menos que eu tive acesso à teoria de suplementação, também tem a questão de a maioria ou ser mal desenhado, ou ser pequeno, então fica essa questão controversa ou incerta ainda sobre isso. Mas uma coisa me parece um fato. Lembra que a gente conversou e a gente falou que, muito provavelmente, o melhor para a saúde é escolher alimento que não é muito processado. Bom, o suplemento, cara, ele é a base do artificial, talvez seja o suplemento. Então, só por aí eu já tenho porque eu trabalho com atividade física para a saúde, né? Então, só por aí eu já fico um pouco de pé atrás com esse lance do suplemento, só por esse ponto. E normalmente eu falo assim para os meus alunos, e agora eu vou colocar o meu na reta, porque é o seguinte, eu falo assim para eles, ó, cara, se você está indo procurar coisa para comer, para se alimentar na farmácia, tem alguma coisa errada. Porque você tem que ir procurar alguma coisa para comer no supermercado, né? Então, se você está indo na farmácia comprar coisa para se alimentar, eu acho que aí já é um problema. O que você acha sobre esse lance da suplementação? E assim, o foco da nossa conversa aqui é mais sobre saúde. Se você quiser tocar o ponto do desempenho, tá ok. Mas eu entendo que o desempenho seria aquela coisa que talvez fuja da normalidade e a gente perde o foco da saúde da população. Mas para a saúde da população, aquele cara que está indo para academia para ficar mais saudável, e aí ouviu a colega falando que se suplementar vai conseguir correr mais. Ela pensa, bom, se eu conseguir correr mais, eu vou emagrecer mais e tal. Nesse sentido, me parece que ela conseguiria alcançar o objetivo com comida de verdade, que nem você colocou assim, né? Não sei se foi nessa parte 2 ou se na parte 1 que você comentou esse lance da comida de verdade, que é a comida menos processada e tudo mais. E talvez ali ela consiga tanto alcançar o objetivo, quanto se manter mais saudável também, né? O objetivo no exercício e também o objetivo de se manter mais saudável. O que você acha desse ponto, assim, de suplementação e atividade física como aspecto de melhora de saúde da população? Eu vou dizer assim, ó, na maioria dos casos, e aí, claro, falo do ponto de vista de saúde pública, tá? Não do ponto de vista de um profissional que está dentro da academia ou dentro do exercício físico de forma mais aprofundada. Mas, na maioria dos casos, a suplementação ela vai ser desnecessária, tá? Mas eu não quero, nesse ponto, também demonizar a suplementação, porque ela é necessária em alguns casos, principalmente para atleta de alto nível. E eu lembro que a gente sempre pensava
A gente sempre discutia na nutrição, quando eu estava na graduação, da tal da dieta do Michael Phelps, que era um troço absurdo, cara. Que era um troço assim, ó, sei lá, 15 mil calorias era a necessidade energética dele diária por conta do ritmo de treinamento. É óbvio que um cara desses não consegue, por via da alimentação, chegar nas 16, 15 mil calorias, que era a dieta dele, que é um troço também extremo, que eu estou usando como exemplo. Mas atletas de alto nível, eles geralmente necessitam de suplementação. O problema todo é que a gente vê muito atleta, seja de fim de semana ou atleta de atividade física de lazer, que suplementa sem a devida orientação. Cara, e assim, ó, sendo bem franco, na maioria das vezes vai estar jogando dinheiro fora. Tá jogando dinheiro fora, cara. Tá jogando dinheiro fora. E comprar comida na farmácia, tu tá botando dinheiro fora, porque tu consegue, com a dieta, com a alimentação, suprir a tua necessidade energética, mesmo ela estando aumentada por conta dos treinamentos que tu tá fazendo, tá? Então, o que eu sempre digo é o seguinte: é sempre bom se tu tiver vontade, se tu ouve aquela conversa, porque eu sei que isso tem muita influência também. Pô, aí o cara tá na academia, chegou lá, eu magrinho, cheguei na academia, pô, eu quero ficar com o corpinho sarado, ficar, né, bonitão. E aí eu vejo aquele cara fortão e o cara tem que tomar suplemento, eu tomei e fiquei assim. Pô, isso é óbvio que influencia, né? Pô, tu tá querendo, pô, eu quero ficar forte, quero ficar musculoso, com o corpo definido. Pô, o cara ali e ele toma, diz que toma, eu vou tomar. Isso influencia. Se tu te sentir vontade e tal, dá uma conversada com um nutricionista. Dá uma conversada, porque pode ser que ele te indique até suplementos que sejam mais saudáveis, porque esse é o problema. Tem muito suplemento aí que cheio de corante, cheio de produto químico que são prejudiciais para a saúde, tá? Então, se precisar, nem sempre tu vai precisar, na maioria das vezes tu não vai precisar, mas caso precise, é sempre bom optar por aquilo que é mais saudável, tá? E, assim, ó, o que é mais preocupante é quando se toma a esmo, né? Eu vejo muito, né, acontecer às vezes nas academias, os caras tomarem a esmo, assim, ó, é o amigo que recomenda. Então, aí que eu acho que é mais perigoso, porque aí se não tem orientação, recomendação, aí é mais perigoso, porque aí pode trazer prejuízos para a saúde. Engraçado que, assim, a gente comentou, acho que foi na parte 1 que a gente comentou que a comida no Brasil não é algo tão barato, né? Em outros países a comida é mais barata e tal. E eu fico pensando, pô, o cara que tá querendo comprar suplemento, ele vai jogar dinheiro fora e vai jogar muito, né? Porque o suplemento é muito caro, né, cara? É muito caro. Então, às vezes, se não tá precisando, cara, pô, realmente avalia isso daí. E às vezes eu vejo também a situação, cara, que fala assim, mas procura um nutricionista. E fala, não vou procurar um nutricionista, cara, é caro e tal. Pô, mas você vai pagar o suplemento, cara. Então, assim, o suplemento já é caro. Você está falando que o profissional é caro, coloca isso a longo prazo e vê quem custa mais, né? Talvez é melhor você fazer a consulta, é mais custo efetivo do que sair tomando esses suplementos aí à torto e direito, né? Cara, eu me lembro, eu não vou lembrar de valores, mas eu lembro na época que eu estava na academia tal, né, que eu fazia há bastante tempo atrás, tinha os caras fortão lá que falavam dos custos, eu falava, cara, eu nunca nem vou pensar em gastar porque eu não tenho essa grana, simplesmente isso. Eu nunca vou pensar em usar simplesmente porque eu não tenho essa grana, cara. Era muito caro. Os caras encomendavam, juntava grupo, encomendava para baratear. Era uma loucura isso daí. Mas fantástico, Léo. Acho que foi bem interessante o seu ponto. Se você quiser colocar alguma coisa, você levanta a mão e fala, hein, pelo amor, abre o microfone e sai falando. Agora, eu vou mudar um pouquinho o nosso tema também, que é o seguinte. Agora a gente tá chegando, talvez, numa parte mais final dessa parte 2. E em algum momento da sua fala aqui nessa parte 2, você comentou alguma coisa sobre as diretrizes nutricionais que o Brasil está revisando, está melhorando e tudo mais. Será que você poderia falar um pouco para a gente, hoje, quais seriam aí as recomendações nutricionais para, por exemplo, criança, adultos e idosos, né? Porque para atividade física a gente tem alguma diferença, principalmente entre crianças e adultos, tem uma diferença interessante. De adultos para idoso parece que não tem tanto, né? E a gente já teve, e você que está interessado, a gente teve capítulos anteriormente que a gente falou sobre as recomendações da atividade física, então qualquer coisa, dá uma olhada nos episódios anteriores. Existe alguma coisa similar para a nutrição, Léo? Ou seja, tem uma recomendação para a nutrição e ela é separada por faixas como criança, idoso e adulto? E se tiver, quais são as diferenças básicas entre essas recomendações? Beleza. Só vou reforçar uma coisinha que eu disse lá no primeiro podcast, que é que eu tenho uma filha de 1 mês em casa,
e que ela provavelmente ia se manifestar. E agora ela está se manifestando aí, mas vocês não reparem, tá? Deve estar na hora do banho dela ali, ela está irritada por ter que se vestir. Nós temos o guia... Léo, cara, ó, não tem problema nenhum. Eu costumo dizer que assim, né? Se todo o problema do mundo fosse uma criança fazendo barulho ou invadir uma live, cara, se esse fosse o problema do mundo, nossa, que bênção, né? Então fica totalmente tranquilo, cara. Para mim é música e é uma satisfação imensa ver que a tua filhinha tá aí, tá saudável. Então assim, não, isso de longe é um problema. É muito mais solução do que problema, então fica tranquilo. Tranquilo, não, beleza. Então, respondendo a tua pergunta sobre as recomendações, né? Como eu falei antes, numa resposta ali, nós temos o Guia Alimentar para a População Brasileira. Esse é o centro, é o guia central da recomendação para a população geral, tá? O que a gente tem observado nos últimos anos, Luiz, com as pesquisas da área da nutrição? Que os alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos que têm... A gente usa uma definição simples, é que eles têm 5 ou mais ingredientes. Se tu olhar, pegar a lista de ingredientes do rótulo, por exemplo, tu vai ver lá que tem 5 ou mais ingredientes e muitos deles tu não faz ideia do que é, tá? Esses alimentos são os que são mais prejudiciais à saúde, tá? E o que o guia recomenda, é faça dos alimentos in natura e minimamente processados, eu já vou explicar rapidinho o que é cada um, a base da sua alimentação e evite os ultraprocessados. Basicamente, essa é a recomendação geral para a população brasileira. Alimento in natura é aquele que não sofre nenhum processo de limpeza, nada. É a fruta, por exemplo, a fruta que tu pega do pé e tu come, tá? Isso é um alimento in natura, tá? Alimento processado é aquele alimento que passa por um processo, por etapas mínimas de processamento, tá? Por exemplo, o arroz que a gente compra no mercado, ele é um alimento minimamente processado. Porque o que acontece? O arroz é colhido, tá? Ele sofre uma limpeza ali, né? Ele é embalado e levado para vender. Essa limpeza, esse embalo que ele sofre, ele é um processamento que o alimento sofre. Tá? Por exemplo, o milho que se vende em bandejinhas, ele é um minimamente processado. Por quê? Porque ele é colhido, né? O milho da espiga mesmo lá, quando tu colhe direto, ele é in natura. Mas quando ele vai para o mercado, ele é minimamente processado. Por quê? Porque tu colhe, tu limpa, tu tira, sei lá, daqui a pouco um talo ou outro, embala e bota para vender, minimamente processado. E esses alimentos devem ser a base da alimentação e os ultraprocessados a gente deve, na medida do possível, evitar. Essa é a recomendação geral. Claro, aí existem recomendações um pouco mais específicas para o público infantil e até tem, por exemplo, o guia alimentar para menores de 2 anos, por exemplo, tá? Porque aí entra, por exemplo, para menores de 6 meses, a recomendação é leite materno e ponto final, né? Nem adição de água, nem chá, nem nada. E aí depois entra a parte de introdução alimentar, né? E aí tem toda uma série de recomendações para introdução alimentar que são específicas para o público infantil. Mas agora, se a gente pegar a recomendação para adulto e idoso, ela é basicamente a mesma, né? O que vai mudar um pouco é justamente para o público infantil, tá? Mas, em geral, mesmo se tu pega uma criança, por exemplo, a orientação, e tu disseram, usar a orientação geral para os adultos, né? Uma criança, vamos supor que já está se alimentando, evita ultraprocessado, essa recomendação é válida, porque o Guia Alimentar para a População Infantil vai dizer isso, tá? Então, é isso. A recomendação geral é essa, existe um pouco de diferenciação para o público infantil por conta da introdução alimentar, do aleitamento materno e da introdução alimentar, mas entre adulto e idoso não tem mudança na recomendação. O que acontece com os idosos um pouco é dicas para o idoso se alimentar melhor e evitar o risco de desnutrição, que é muito alto na população idosa. Mas aí são dicas, né, para melhorar os sentidos, né, gosto, paladar, né, para beber mais água, mas a recomendação em termos de alimentação é a mesma. Muito legal, cara. Agora, vamos para uma parte aqui. Essa aqui é a última pergunta direta que eu tenho para fazer, mas obviamente que às vezes vem algumas depois, né, de reflexão. E essa daqui seria o seguinte, os nossos colegas do grupo da Ciência da Implementação vão gostar dessa daqui. Cara, a gente falou
né, chegamos à conclusão aqui, juntando a parte 1 com a parte 2, que a alimentação, as tendências de alimentação, mudança de dieta e tudo isso daí tem a ver com comportamento, cara. É assim, ou mudança de comportamento quando você quer sair de uma alimentação talvez duvidosa e ir para uma alimentação de maior qualidade, uma alimentação melhor, que seja mais saudável, né? Então a gente está falando de mudança. Algumas pessoas passam por alguns processos de vida que mudam para o negativo, né? Então, alguma situação sociocultural que ela está vivendo ali que faz com que ela talvez momentaneamente, talvez até momentaneamente depois perdura para o resto da vida, tem mude de alimentação para o pior, né? Que também é uma mudança de comportamento, mas aí para o pior. E tem aquela manutenção do comportamento, né? Que também é importante você pensar no comportamento como forma de manutenção. Então não é assim, o cara está se alimentando saudável hoje, não preciso nunca mais pensar sobre isso. Na verdade, existe essa manutenção da alimentação saudável, esse pensamento sempre constante, né? Então eu queria te perguntar, o que você acha que são os principais facilitadores e barreiras da implementação da dieta saudável na população? Até porque existem os guias, né, Léo? Então, assim, se a pessoa quiser ter uma alimentação saudável, penso eu, que ela consegue ter acesso à informação do que é alimentação saudável se ela for procurar nos guias, né? Mas procurar nos guias o que é uma alimentação saudável talvez não determine que a pessoa de fato vai mudar o seu comportamento para ter uma alimentação saudável. Então, o meu papo é isso, o que tá no meio entre a pessoa ter acesso e de fato implementar isso na vida dela, né? Quais seriam os facilitadores e barreiras dessa implementação de uma dieta saudável? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Vamos começar pelos facilitadores, então. Eu acho que o principal facilitador é justamente o guia, tá? Uma das vantagens desse guia alimentar, tá? Que até a recomendação do Ministério da Saúde, que foi divulgado, foi publicado em 2014 e que segue sendo o nosso guia alimentar, é a linguagem simples e acessível que ele usa. Tá? Então, tu não precisa ser nutricionista nem profissional de saúde para entender o que está escrito ali. Então, ele é muito lúdico, ele divide a alimentação em 10 passos para uma alimentação saudável, né? Ele fala em bastante coisa, até de divisão de habilidades culinárias, né? Comer em companhia, são dicas bem simples para a população geral. Então, eu acho que hoje o grande facilitador que nós temos para a implementação de uma alimentação saudável na população é o guia alimentar. Tá? Agora eu vou citar duas barreiras que podem dificultar, né, essa implementação. A primeira delas, o que acontece? Principalmente na área de saúde pública. Tá? O profissional que está na ponta atendendo é o profissional não nutricionista. Para quem não sabe, está nos ouvindo, nutricionista, e eu imagino que seja o caso da fisioterapia também, ele é considerado, se a gente pegar a lei do SUS, ele é uma especialidade. Então, o nutricionista ele está no nível secundário da atenção, assim como a odontologia, embora a odontologia às vezes faça parte, né, da atenção básica, mas a farmácia, acho que a fisioterapia também. Então, ele é uma especialidade. Então, na ponta lá do serviço público, principalmente, né, geralmente não tem nutricionista, ou um nutricionista vai uma vez por semana. E quem dá as recomendações e orientações são profissionais que não são da área de nutrição, né? Quem é que está na ponta? É médico, enfermeiro, né? Agente comunitário de saúde, técnico de enfermagem. E aí, eu fiz até um estudo há um tempo atrás aqui, que nós medimos o conhecimento de profissionais da atenção básica do SUS sobre o guia alimentar, tá? E o conhecimento ele é insuficiente. Então, o problema todo é que as recomendações de nutrição, tá? E tem estudo internacional que mostra cenários parecidos. Profissionais de outras áreas não têm tanto conhecimento assim da nutrição, principalmente aqueles que estão na ponta atendendo o público. O problema todo é que as recomendações nutricionais circulam muito, muito entre os nutricionistas, tá? E a gente precisa fomentar que esse conhecimento circule entre quem não é nutricionista, entre profissionais que não são nutricionistas e entre a população. Cara, e é difícil concorrer, principalmente na população, é difícil concorrer porque hoje tu tem acesso a N tipos de dieta no celular, né? N tipos de dieta no celular tu tem acesso. Então a gente precisa fazer chegar essa informação à população e aos profissionais que orientam. Então essa é a primeira barreira. Segunda barreira que eu trago, aí eu vou fazer um link com o que foi falado lá no primeiro podcast, é a questão econômica, entendeu? Então tá, eu vou dizer lá que a pessoa tem que
comer alimento in natura, que tem que ter fruta na dieta, né? Que tem que ter uma dieta diversificada, isso está lá no guia, né? E aí ela vai dizer para mim assim, doutora, eu só tenho dinheiro para comprar arroz com feijão. Doutora, eu só consigo fazer uma refeição no dia. Esse é um segundo entrave complicado do ponto de vista de saúde pública, né? Porque, claro, tem pessoas que não têm essa dificuldade, mas a gente tem que entender que no país que a gente vive, muita gente tem. E isso, na saúde pública, é um grande entrave. Então, é comum o nutricionista dar orientações em UBS e receber esse tipo de resposta. O senhor costuma comer fruta? Aí a gente quer investigar a alimentação. Como quando tem. O senhor costuma comer carne? Como quando dá. Então, isso é um outro entrave. Porque sem ter comida em casa, não tem como ter uma alimentação saudável, né? Então, acho que existem mais, mas eu vou ficar com essas duas principais barreiras. O fato das orientações nutricionais circularem constantemente dentro da área de nutrição e poucos saírem disso, e a gente precisa explorar que saia esse conhecimento, né? E a segunda é a questão econômica que está pesando, principalmente agora com a pandemia, né? Não, e é ótimo do jeito que você colocou, porque aí fica simples e fica pragmático para que todos nós aqui consigamos entender, né, o principal que permeia essas grandezas de barreiras e facilitadores, né? Muito legal, cara. Queria agradecer você demais por essa explicação também. Acho que foi uma super aula aqui sobre isso. E só para fechar, então, eu queria te perguntar uma coisa, cara. Então, de facilitador, entendo então que mais uma vez se reforça a importância, né, da atuação multiprofissional, interdisciplinar e talvez até transdisciplinar, né? Porque veja, é um conhecimento da nutrição, ok? Mas é um conhecimento que tem que chegar para os outros profissionais de saúde também, né? Se não chegar, e aí, né? E aí eu estou falando isso porque até na fisioterapia hoje a gente passa por uma época de protecionismo da profissão, talvez até muito grande, e talvez vá contra um pouco essa ideia da atuação interdisciplinar, né? E a transdisciplinar talvez seja até um pouco ideológica hoje, mas a interdisciplinar, pelo menos, que é possível, mas mesmo assim, às vezes é dificultada por não entender muito bem o que o profissional faz, o que o outro faz, até onde vai uma coisa e outra. E eu sempre acho que essa linha que divide, né, por exemplo, nutricionista de outros profissionais, ela não é uma linha reta e clara, né? Existe uma sobreposição, né? E nessa sobreposição é onde a interdisciplinaridade talvez faça jus, né? E elicite desse sistema. E então, pelo menos para mim, ficou assim a mensagem muito importante de que realmente, não só para a nutrição, mas como um grande facilitador da nutrição, talvez uma ação interdisciplinar, né, seja muito importante. Quanto à barreira, eu queria fazer uma pergunta. A questão dessas dietas na moda que a gente discutiu no início do capítulo, você acha que ela é uma barreira para a implementação dessas recomendações de alimentação saudável, desses guias de alimentação saudável para o brasileiro? Porque eu fico pensando que são tantas dietas da moda que surgem e a mídia é tão forte que talvez faça desviar a atenção porque realmente é necessário, entendeu? E talvez se torne uma barreira também. Você acha que isso também é uma barreira ou não chega a ser uma barreira porque talvez não seja de tanta magnitude de importância assim? É uma barreira. Bem, assim, ó, ainda bem que tu levantou esse ponto até, e fazendo o gancho com o que foi falado. É uma barreira principalmente entre os mais jovens, tá? Aí sim, para os mais velhos nem tanto, tá? Mas para os mais jovens é complicado. E aí nós fizemos um trabalho até um tempo atrás com os adolescentes e a gente tentou investigar basicamente o seguinte, né? Onde eles buscam informações sobre alimentação saudável, com quem eles falam, né? E até a gente achava que eles iam dar descrédito para os profissionais de saúde. E, surpreendentemente, não. Eles até disseram que, quem sabe, o profissional que tem que recomendar alimentação saudável é um nutricionista. A gente sabe que as recomendações mais importantes vêm dele, mas é impressionante como eles buscam nas redes sociais informações sobre dietas e dietas da moda e dietas saudáveis. E aí eu lembro que a gente até pediu para eles elencarem o tipo de dieta que eles já tinham ouvido falar e surgiu algumas coisas que a gente nem sabia, eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar. Então, isso, de fato, é uma barreira. Porque o que acontece, né? Muitas vezes o sujeito ele não tem acesso ao serviço de saúde, seja o público ou o privado, ele não tem acesso, ele não vai, não procura.
e o serviço público ou o privado não vai até ele. O privado não vai, geralmente, mas o serviço público tem essa ideia de ir até, né, o sujeito. E aí o serviço público não funciona, não vai até ele, então ele fica ali à mercê, e aí ele precisa buscar informação, ele quer se alimentar melhor, e ele vai onde a recomendação talvez não seja a ideal. Então, realmente, esse monte de dieta da moda que a gente tem, tá? E eu vou mais além, cara, agora com as redes sociais, tá? Porque agora o que tem de gente dando recomendação de alimentação saudável e atividade física que não tem a qualificação necessária nas redes sociais é impressionante. E aí daqui a pouco ele está procurando informações sobre alimentação saudável, ele descobre uma conta no Instagram de um homem ou de uma mulher que daqui a pouco não é da nutrição, mas que tem 1,5 milhão de seguidores, que faz sucesso, que posta stories super legais, né, reels super legais, e aí ele acaba, né, seguindo aquela recomendação que nem sempre é a melhor para a saúde dele, né? Então, com certeza, a junção, aí eu vou fazer uma junção, a junção das dietas da moda com esse monte de recomendação que a gente vê, principalmente, né, com o advento das redes sociais, é, sem sombra de dúvidas, uma barreira. E, óbvio, com a ausência do poder público, né? Porque, obviamente, o serviço público, nós deveríamos estar lá também dando assistência e não estamos. E onde nós não estamos dando assistência, né, alguém vai suprir essa necessidade. E aí acaba que isso se transforma em uma barreira. Cara, fantástico. E isso é um pouco da desinformação, né? Então, é aquela informação dada de maneira errada que desinforma, na verdade não informa. Então, mais uma vez aqui pontuando a importância, né? Você, profissional que está ouvindo, a importância da prática baseada em evidência, né? De você procurar informações que realmente tenham sido testadas, investigadas, que são recomendações dadas por profissionais, né, que passam, talvez, às vezes, até uma vida inteira pesquisando sobre aquilo, para poder trazer as melhores recomendações para a gente. Então, fica aí a dica, né? E chegamos então aqui no nosso final. Eu queria agradecer imensamente, mais uma vez, né? Fiz esse agradecimento na parte 1, mas não deixo de fazer aqui na parte 2, de falar para o Léo, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente, despender todo esse tempo para conversar e mostrar o seu conhecimento nessa área. Foi assim de um engrandecimento absurdo. Minha cabeça explodiu aqui várias vezes com algumas coisas que você falou, que eu falei, nossa, isso aqui é demais e tal. Eu agradeço muito, né? Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão sentir essa mesma sensação. Então a gente conversou aqui com o Leonardo Posa, queria passar a palavra para ele poder fazer o fechamento dele, as palavras finais, e aí logo após as palavras finais dele eu faço o fechamento oficial aqui do nosso episódio. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar conversando aqui com vocês. Eu acho que as duas conversas que nós tivemos, né, tanto a anterior quanto essa, foram super legais, né? Gostei mais uma vez, né, enfatizo do formato e achei super válido, até para difundir um pouco a nutrição para outros profissionais que não são da área, né? E aí isso deve acontecer na fisioterapia, acontece na educação física. Às vezes a gente fica muito restrito ao nosso nicho e não sai da nossa zona de conforto para discutir com outras pessoas, né? Para trocar ideia. E eu acho que esse podcast foi super legal para tentar trazer algumas ideias, né? Pode ser que o ouvinte aí não concorde 100% com tudo que eu falei, e tá ok, né? É legal, é bom ter esse debate, né? Para a gente construir o conhecimento de forma robusta, né? Para que isso vire evidência, né? A ser implementada lá na prática depois. Tá? Mas agradeço de coração a oportunidade e me coloco à disposição de vocês sempre aí para trocar uma ideia. Até as palavras de agradecimento é um ensinamento, quando o Léo fala, né? Então, é isso, né? A ciência é feita de discussão, né? Então, aqui a ideia é levantar as ideias para que a gente possa discutir em cima delas e melhorar as nossas práticas. Então, perfeito isso que você colocou. Então, eu queria mais uma vez agradecer demais a sua presença e o seu tempo. Foi agradabilíssimo e me sinto privilegiado de poder ter tido esse tempo com você e poder promover isso para os nossos ouvintes. Queria agradecer demais os nossos ouvintes, né? Porque mais uma vez isso tudo é para vocês, não existe se vocês não tiverem aqui com o interesse de nos ouvir. E sempre lembrando que vocês podem mandar suas sugestões e comentários que a gente sempre lê e avalia com muito carinho tudo que vocês enviam para a gente. Espero aí que vocês tenham gostado. E então encerro esse podcast. Até a próxima.